O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, negou o pedido da defesa de Flávio Bolsonaro, do PSL, para suspender as investigações do Ministério Público do Rio sobre movimentações financeiras atípicas de um ex-assessor do senador. Flávio Bolsonaro não é oficialmente investigado criminalmente. O que o Ministério Público do Rio de Janeiro afirma investigar é a movimentação financeira de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio, porque ela foi considerada atípica pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Mas Flávio Bolsonaro recorreu ao Supremo Tribunal Federal, argumentando que é sim investigado. No dia 16 de janeiro, durante o recesso aqui do STF, a defesa de Flávio entrou com um recurso pedindo que a investigação fosse enviada para cá, porque envolveu Flávio Bolsonaro quando ele já havia sido diplomado como senador. Por isso, em razão do foro privilegiado, caberia uma análise do Supremo, segundo os advogados. A defesa alegou ainda que houve uma nulidade, porque o Ministério Público obteve dados do COAF sem autorização judicial, o que seria quebra de sigilo. Como chegou em meio ao recesso, o caso foi analisado pelo ministro Luiz Fux, que estava de plantão no tribunal. Ele suspendeu temporariamente as investigações no Rio de Janeiro, até que o ministro Marco Aurélio, que foi sorteado relator do caso, analisasse o pedido. Hoje, Marco Aurélio mandou arquivar a reclamação por questões processuais. Ele considerou que não cabe o tipo de ação para questionar a investigação do Ministério Público. Na decisão, ele não mencionou a questão da nulidade, mas lembrou que em maio do ano passado, o Supremo já tinha restringido o foro privilegiado apenas para casos que tivessem relação com o mandato atual. No caso de Flávio, as suspeitas se referem ao tempo em que ele era deputado estadual. O ministro escreveu: a situação jurídica não se enquadra na Constituição Federal em termos de competência do Supremo. Frise-se que o fato de alcançar-se mandato diverso daquele no curso do qual supostamente praticado o delito não enseja o chamado elevador processual, deslocando-se autos de inquérito, procedimento de investigação penal ou processo-crime em tramitação. Com a decisão, o Ministério Público do Rio de Janeiro ficou liberado para retomar as investigações. No Senado, Flávio Bolsonaro falou da decisão de Marco Aurélio. Disse que não foi ao Supremo pedir foro privilegiado. Eu cumpri a legislação, cumpri a decisão do Supremo, que é a autoridade responsável por analisar caso a caso qual é o foro competente. Foi isso que eu pedi nessa reclamação. Eu vim pedir foro privilegiado. E decidiu que é o Rio de Janeiro, e assim vou fazer no Rio de Janeiro, a gente cresce estabelecimentos. Sem problema nenhum. O Ministério Público do Rio de Janeiro informou que depois da decisão do ministro Marco Aurélio, deu andamento a 11 procedimentos de investigação que envolvem Flávio Bolsonaro e outros políticos que não são mais deputados estaduais, para que sejam encaminhados à Promotoria de Justiça com atribuição para prosseguir nas investigações. Em relação aos outros 11 procedimentos sobre deputados estaduais que foram reeleitos, o MP informou que os casos estão em andamento sob sigilo. O MP disse também que até o momento não promoveu o aditamento de nenhuma das portarias, ou seja, nenhum parlamentar pode ser considerado investigado na esfera criminal.